Fala pessoal do canal Engenheiro Investidor, aqui quem fala é o William, criador do canal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu trouxe para vocês aqui a compra, né, executando a compra aqui de 3 fundos imobiliários de tijolo que eu trouxe para minha carteira nesse mês para gerar um equilíbrio na minha carteira, tá? Eu estive analisando ali, eu vi que eu tinha muitos fundos imobiliários do tipo papel, né, e eu resolvi trazer um pouquinho de fundos de tijolo para balancear um pouco mais a minha carteira. Então eu escolhi 3 fundos para esse mês e eu trouxe para vocês aqui uma revisão rápida e a execução de compra desses 3 fundos lá no site da corretora da Nuinvest, tá? Então, antes que eu esqueça, não deixe de deixar o seu like, de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com mais pessoas, com seus amigos, com quem tem interesse por investimentos e ajudar a fortalecer o nosso canal, tá bem? Então vamos lá. O primeiro fundo imobiliário que eu trouxe aqui para a gente analisar é o VISC11, que é um fundo imobiliário de shopping, né? Ele está com um valor de cota de R$ 113,50 no dia que eu estou gravando esse vídeo, um dividend yield de 8,19%, né? E um P sobre VP de 0,98. Então ele é um fundo imobiliário que está um pouquinho descontado aí, não chega a ser uma promoção, né? Mas está com descontinho. Teve uma valorização nos últimos 12 meses de 19,98%, então um resultado bem interessante aí do fundo, né? Se a gente analisar aqui o resultado do fundo nos últimos anos, ó, em 5 anos esse fundo teve um resultado de 51,29%, entregando resultados positivos até no último mês, inclusive, né? Então, é um fundo que tem um resultado bem interessante, inclusive descontando a inflação, né? Se a gente descontar a inflação, esse fundo ainda entrega acima da inflação, tá? Com relação ao pagamento de dividendos, ó, esse fundo ele paga dividendos com consistência. A gente teve aqui no período de pandemia, né, porque é um fundo de shopping, então no período de pandemia ele teve uma redução no pagamento de dividendos, mesmo que em determinado momento ele tenha continuado a pagar, né, pagando. E agora a gente vê uma crescente aí no pagamento de dividendos de novo, já que as atividades econômicas voltaram, né. Esse fundo ele tem a distribuição de imóveis principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro, tendo em alguns outros estados, né? Então tem uma concentração em 2 grandes centros econômicos, tá? O segundo fundo imobiliário é o XP-LG11, que é um fundo imobiliário do tipo logística, né? Hoje ele está também de tijolo, hoje ele está com uma cota de 108,68, com dividend yield de 8,34% e um P sobre VP de 0,95. Então também está um pouquinho descontado. Também entrega um resultado muito interessante nos últimos 12 meses, né, de 16,21%. Em termos de resultado ao longo dos anos, a gente teve aqui uma entrega de alguns resultados negativos, né, em 2 anos, porém, nos últimos 12 meses aqui em diante, ele entregou resultados positivos, tá? Em termos de pagamento de dividendos, é um fundo imobiliário que mesmo no período de pandemia, ó, ele se manteve pagando bons dividendos por conta de ser do tipo de logística, né? Então, ele se manteve aí pagando esses dividendos, não foi tão afetado pela pandemia, tá? Ele tem os galpões logísticos dele são principalmente na região de São Paulo, né? Alguns em Pernambuco, em outros estados, mas principalmente em São Paulo, que é uma região onde gira muitos negócios, né? O terceiro fundo imobiliário, pessoal, é o HGRE11, né? É um fundo do tipo real estate, né? Então ele está com um valor de cota de 140,21, com dividend yield de 8,12% e um P sobre VP de 0,89. Esse aqui já está um pouco mais descontado, né? Então ele está com um valor de compra bem interessante, tá na promoção, né? Então esse está legal de comprar. Apresentou uma valorização de 19,09% nos últimos 12 meses, então também um resultado bem interessante, né? Se a gente avaliar aqui, ó, de 10 anos em diante, ele apresentou bons resultados, né? Se a gente falar aqui de descontando a inflação, a gente tem alguns resultados negativos, mas de 12 meses para cá entregou bons resultados e nesse último mês agora um resultado levemente negativo, né? Se a gente olhar aqui em relação ao pagamento de dividendos, ó, sempre dividendos ali próximos de R$ 1, né? 0,8, 0,94, tendo alguns picos aqui, chegou a pagar 2,75 por cota, impressionante, né? Mas se mantém, né? Sempre com um pagamento de cotas mais ou menos constante aqui ao longo do tempo, tá? Então, um fundo imobiliário também bem interessante para a gente considerar em carteira. Em termos de distribuição de imóveis, a grande maioria em São Paulo, né? 17 em São Paulo e alguns distribuídos em outros estados do Brasil. Então, como vocês podem ver, os 3 ativos eles têm seus investimentos, né? Seus imóveis, seus galpões logísticos todos
concentrados muito mais na região de São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente São Paulo, né, que é um centro de negócio gigantesco, tá? Então, pessoal, aqui vale salientar que não é uma recomendação de investimento, tá? Esses são os meus investimentos, são o que eu considerei para minha carteira nesse mês, são os meus aportes que fazem sentido para mim de acordo com os meus estudos, tá? Façam seus estudos e se esses fundos imobiliários fizerem sentido para vocês, considerem os seus investimentos, beleza? Então vamos lá para o site da corretora que eu vou fazer a compra dos 3 fundos imobiliários agora no aporte desse mês. Bom, pessoal, então como eu falei para vocês, aqui eu vou fazer a compra dos fundos imobiliários de tijolo que eu havia falado para vocês, que é o HGRE11, o VISC11 e o XPLG11, né? Eu tinha feito a execução de um pedido e eu fui tentar cancelar para gravar tudo num único vídeo, mas acabou sendo executado 2 compras. Então a compra que foi executada foi do HGRE11 e do XPLG11, tá? Então para fazer a demonstração aqui, eu vou fazer a compra do VISC11, que foi o que eu consegui cancelar a cota, beleza? Então eu estou aqui no site da minha corretora, eu utilizando o Invest, tá? Eu vou entrar aqui em renda variável, vou entrar em Home Broker, deixa eu carregar, e vou fazer a compra. Aqui tá as 3 boletas abertas, né, dos 3 fundos imobiliários que eu gostaria de comprar. Como o HGRE11 e o XPLG11 eu já executei a compra, então eu não vou executar agora. Eu vou fazer uma ordem de compra aqui para comprar o VISC11, tá? Então eu vou comprar 2 unidades do VISC11, né? O valor que ele está sendo negociado aqui é 112,93, então eu vou botar aqui 112,93, opa, 112,93, né? E vou colocar aqui a minha assinatura eletrônica e executar a compra. Ok. Foi aberta a ordem aqui da compra, vou esperar ser executado. Beleza, pessoal? Então aqui, ó, ordem executada do VISC11 a 112,93, que era o valor de mercado. É até um valor um pouquinho abaixo do que eu esperava ter comprado ontem, né? Então conseguimos comprar. Como vocês podem ver aqui, ó, já variou um pouquinho para cima, ó, 113,05. Então a gente conseguiu fazer uma compra num valor bem interessante. Então, pessoal, no vídeo de hoje era isso. Eu queria mostrar para vocês a compra dos 3 fundos de tijolo que eu adicionei na minha carteira nesse mês, né, no aporte de outubro agora, para fazer a composição, para dar uma equilibrada na carteira. O meu objetivo da carteira é ter ali em torno de 400 a 500 reais investidos em cada fundo imobiliário dos que eu tenho, né? Eu vou fazer um próximo vídeo mostrando os meus fundos imobiliários e então eu vou seguir nessa estratégia até que eu atinja o objetivo de que todos os meus fundos tenham esse valor investido, tá bem? Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos, com o pessoal que gosta de investimentos, que tem interesse, né? A gente vem aqui toda semana, tenta trazer conteúdo de qualidade para vocês, tenta trazer certa motivação aí, né, para os seus investimentos. Então, se vocês puderem contribuir com a gente aí, deixando seu like, compartilhando seu vídeo, cada vez mais pessoas vão poder ver o nosso conteúdo. Tudo tá certo? Então, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até o próximo vídeo. Um grande abraço.